Olá, eu sou Márcia de Figueiredo Pereira e neste vídeo nós vamos falar sobre a descrição macroscópica na patologia veterinária. Como referência para essa apresentação, nós recomendamos a leitura do livro Opening Pandora's Box, Gross Description and Interpretation in Anatomical Veterinary Pathology. É um livro que está disponível de graça na página da C.L. Davis Foundation. Antes de falar sobre a descrição macroscópica, é preciso entender alguns conceitos da patologia que embasam essa descrição e a elaboração de um relatório. A patologia é o ramo da medicina que estuda as causas, mecanismos e efeitos da doença em um organismo. Do grego, pathos significa sofrimento e logia significa estudo. E ainda, a patologia tem como bases, tem como suas raízes, a biologia celular, molecular, bioquímica, fisiologia e anatomia, muito importantes para a compreensão da patologia. O patologista atua na elaboração ou no diagnóstico de alterações que podem ser observadas no exame macroscópico, microscópico ou em exames moleculares. Para embasar o seu diagnóstico, ele utiliza ainda o histórico de uma doença, o quadro clínico, as descrições e os comentários que o médico veterinário clínico encaminha para o patologista na hora que solicita algum tipo de exame. Então, ele realiza os exames macroscópicos, microscópicos e moleculares. E com base nas observações feitas nos exames macroscópicos e microscópicos, o patologista atua para determinar o diagnóstico preliminar e o diagnóstico final. O diagnóstico preliminar baseia-se em evidências parciais. Muitas vezes são as evidências que ele obtém no exame necroscópico. As alterações macroscópicas muitas vezes não permitem o diagnóstico final, não são suficientes para se chegar ao diagnóstico final. Ela tem que ser acompanhada de exames adicionais, como o histopatológico, a histoquímica, a imunohistoquímica, além da microbiologia e dos testes moleculares. Então, é com base tanto nas evidências que ele obteve nos exames macroscópicos, como dos exames histológicos, como também dos exames que forem considerados importantes, que o patologista chega ao diagnóstico final. Ainda assim, há casos em que o diagnóstico permanece inconclusivo, ou seja, nem mesmo os exames complementares conseguem elucidar a causa das lesões que foram observadas. Por isso, é importante que haja uma boa descrição para que isso ajude o clínico veterinário a embasar suas observações, o seu acompanhamento do caso com as observações do patologista, estabelecendo diagnósticos diferenciais que ele deve tentar elucidar ao longo do acompanhamento do animal. O patologista vai observar alterações teciduais, que são chamadas de alterações patológicas ou de lesões. Essas alterações patológicas são as alterações morfológicas que são causadas pela doença. Essas alterações podem se tratar de eventos temporários, ou seja, é uma observação que você faz num determinado momento. No caso das alterações macroscópicas, é importante fazer o registro fotográfico para que você possa reavaliar em caso de dúvida. É importante ainda que você estabeleça as diferenças entre essas alterações patológicas e as alterações pós-mortem e as não lesões, ou seja, aquelas alterações que se instalam após a parada da circulação sanguínea e evolução das alterações cadavéricas, e não lesões são lesões sem significado clínico, que não estão relacionadas a doenças. Com base nessas observações, tanto do exame macro como do exame microscópico, o patologista vai elaborar o relatório de patologia, pode ser um relatório de necrópsia ou um relatório de histopatologia. Nesse relatório, ele deve comunicar e registrar o resultado de uma avaliação.
ou seja, fazer uma descrição e uma conclusão do que foi observado. Então, trata-se, portanto, ou do exame pós-mortem, ou exame necroscópico, ou de um exame tecidual com base em amostras obtidas por biópsia ou ainda em amostras da própria necrópsia. No relatório, ele deve listar diagnóstico ou diagnósticos, que podem ser diagnósticos diferenciais ou simultâneos, baseado nas alterações observadas, e também a realização dos testes complementares que foram solicitados e que dão suporte às interpretações. Então, no momento de uma necrópsia, por exemplo, ele pode encaminhar amostras para exames complementares. Esses exames podem ser anexados ao laudo de necrópsia. Na hora de fazer a descrição das alterações teciduais, é importante ser simples, conciso e imparcial. Então, nada de linguagem rebuscada, não é uma obra de literatura. É uma obra que é um relatório técnico que deve ser facilmente compreendido pelo clínico veterinário que não atua diretamente na patologia, mas que tem o conhecimento suficiente para fazer a sua interpretação com base no que o patologista falou e nas suas observações clínicas e em outros exames. Imparcial é importante também. O patologista, na hora que está fazendo um exame, ele pode ter algumas suposições. No entanto, ele deve evitar que no relatório de necrópsia ou no relatório histopatológico ele faça interpretações ou conclusões prematuras que não sejam embasadas pela observação ou por exames complementares. Então, ele deve ser, portanto, um relatório apenas do que está sendo visto e não do que se está interpretando. O diagnóstico final, portanto, deve se basear em uma avaliação crítica de padrões e reconhecimento de padrões, confirmado pela informação disponível na literatura médica, experiência prévia com circunstâncias iguais ou semelhantes e testes complementares. É dessa forma que se obtém o melhor resultado e a melhor elaboração de um relatório final. Para que isso seja feito da melhor forma, é importante que se saiba fazer uma descrição macroscópica das alterações que são observadas no exame anatomopatológico. Essa descrição ela deve conter quantidade suficiente de detalhes que facilitem as interpretações, que facilitem a compreensão e deve também levar em consideração a complexidade de algumas alterações. Uma descrição macroscópica, ela contém todas essas características que nós vemos aqui, ou uma parte delas pelo menos. Não necessariamente sempre você vai colocar todas elas, mas uma boa parte delas deve estar presente nessa descrição. Então você começa pela localização, distribuição, cor, forma e demarcação, tamanho, consistência e características especiais. Vamos comentar cada uma delas. A primeira das características de uma descrição macroscópica, embora não exatamente nessa ordem que você vai colocar na sua descrição, é a localização. A localização, ela deve realizar a identificação do órgão ou do tecido usando os termos anatômicos corretos, além de utilizar também coordenadas espaciais, como direita e esquerda, cranial, caudal, dorsal, ventral, proximal ou distal. Então, membro, você pode dizer extremidade distal ou extremidade proximal. Membros geralmente são divididos em membros torácicos e membros pélvicos. A região do corpo pode ser dividida em ventral e dorsal, caudal e cranial e assim por diante. Então, é importante que na hora de uma descrição, seja no exame externo, seja no exame de vísceras ou de órgãos internos, se utilize os termos anatômicos adequados para a compreensão do local afetado. Outra característica importante é a distribuição. A distribuição deve considerar uma avaliação objetiva do arranjo espacial da alteração tecidual. Isso pode envolver órgãos viscerais contendo cápsula
e parênquima, e nesse caso você deve considerar descrever se a lesão se localiza em superfície capsular ou em superfície de corte. Além do que, você deve descrever detalhadamente de que forma esse padrão se espalha no órgão, especialmente no órgão parenquimatoso, mas em outros tecidos às vezes também é possível realizar esse tipo de descrição de distribuição. Então, os principais padrões descritos são focal, multifocal ou múltiplo, multifocal aquoalescente e difuso. Para melhor compreender como se dá essa distribuição, o livro Pandora's Box utiliza uma parede de tijolos. Então, nós temos aqui parede de tijolo e 9 figuras representando os diferentes tipos de distribuição. A primeira figura representa o aspecto normal e as outras figuras representam os diversos tipos de distribuição. Na primeira figura com alguma alteração, que é a figura B, a gente observa que existe apenas uma região com alteração. Se você considerar que isso aqui é o normal, o vermelho é a alteração. Então, como você vê apenas uma, você chama isso de focal. Essa seria, portanto, a distribuição focal. Se esse foco vai se espalhando, vai se expandindo, ele pode ser denominado de focalmente extensa. Então, a focal ela é milimétrica, a focalmente extensa já chega em 1 centímetro. A multifocal é quando você encontra diversos focos, como na imagem D aqui, diversos focos espalhados pelo tecido sem um padrão anatômico ou sem distinguir um tipo celular. Na figura E, você tem o que se chama de multifocal aquoalescente. Então vejam que os focos já se tornam maiores e começa a haver coalescência de lesões próximas ou focos próximos. Uma outra denominação que você pode utilizar é disseminada. Então você vê que tem focos múltiplos espalhados pelo tecido, ocupando também todos os tecidos, todas as células, todas as estruturas que constituem aquele órgão. O outro padrão é chamado também de segmentar. Ele tem uma área anatômica definida. Então você vê que apenas os tijolos brancos foram afetados. É como se você tivesse, por exemplo, uma lesão em rim afetando exclusivamente túbulos renais. Então, o epitélio tubular apresenta alteração. Então, aqui, exclusivamente os tijolos brancos apresentam alteração. Você pode ter ainda uma lesão em outra estrutura, que também você pode considerar que ele localiza-se exclusivamente nesse tipo aqui de estrutura, representando aqui os tijolos cinzas que estão aqui, né? Também pode ser considerada unidade anatômica ou unidade fisiológica. Ele acomete uma unidade fisiológica ou anatômica do órgão. E por último, a difusa se caracteriza pela lesão espalhar-se de forma disseminada, sem padrão focal, por todo o órgão. Ou seja, você não vê área normal. Todo o órgão apresenta-se alterado. Outra característica que pode ser utilizada é com relação à cor. Ela deve ser utilizada como objetivo, uma cor objetiva, como conceito objetivo, mas às vezes pode ser difícil por causa da percepção individual. Portanto, a gente deve se ater às cores primárias: vermelho, verde, amarelo, branco e etc. Então, cada uma dessas cores tem um significado quanto ao tipo de lesão. A cor de uma alteração tecidual pode revelar o processo primário. Por exemplo, o branco pode estar relacionado à fibrose, a uma necrose. O vermelho, geralmente, alterações circulatórias e por aí vai. Outra característica importante é com relação à forma e demarcação. Ela sempre deve ser simples. É o que a gente lembra do início de uma descrição macroscópica. Um relatório deve ser simples e conciso. Então, utilize também formas básicas: redondo, retangular, triangular, irregular. Não procure termos de formas estranhas, de outros objetos pouco conhecidos.
Pode levar em conta também a superfície da lesão. Então, numa superfície de um órgão, uma lesão ela pode ser plana, elevada ou deprimida. Uma lesão plana não houve alteração na quantidade do tecido ali presente. Uma lesão elevada pode significar um aumento da quantidade de células, um infiltrado inflamatório, por exemplo. E uma lesão deprimida quer dizer que houve perda tecidual, por exemplo, no caso de necrose. Outro fator importante é a demarcação, é uma característica que pode também lhe ajudar a dizer de que forma aquela lesão se espalha. Então, ela pode ser bem demarcada ou pouco demarcada. Uma lesão bem demarcada é aquela que você vê nitidamente os limites dessa lesão. Uma lesão pouco demarcada, você pode não ver os limites da lesão. O tamanho pode ter também importância na descrição macroscópica e sempre deve ser anotado. Como dizia Galileu, é necessário medir o que é mensurável e tornar mensurável o que não é. Então, quando se está fazendo uma descrição macroscópica, você deve tentar identificar aquelas alterações de tamanho. Órgãos podem estar aumentados ou diminuídos, e às vezes isso não é tão fácil de diferenciar, né? Então, por exemplo, nessa foto de rim, pode não ser tão fácil dizer se é esse rim que está diminuído ou esse aqui que está aumentado. De fato, nessa figura, esse rim está aumentado porque ele tem uma hidronefrose. Mas esse rim, se tivesse diminuído, tivesse uma atrofia, poderia haver também hipertrofia do órgão contralateral. Então, essa comparação contralateral e o conhecimento anatômico das estruturas é importante para a percepção das alterações de tamanho. Essas alterações de tamanho, elas tanto podem ser patológicas, ou seja, atrofias, aumento de volume por causa de uma congestão ou por causa de uma hidronefrose, como nesse rim, ou podem ser fisiológicas, como se esse rim tivesse hipertrofiado, caso houvesse uma fibrose, uma necrose extensa do outro rim. Por isso é importante a gente sempre ter como mensurar de forma precisa essas diferenças de tamanho. Os conhecimentos anatômicos eles ajudam a você determinar qual seria o tamanho normal, principalmente se você tem uma medida exata. Outra característica importante é a consistência. Para determinar a consistência, a gente tem que tocar. Então, você tem que tocar o tecido para definir a diferença com relação ao tecido normal. Mais uma vez, é necessário conhecer o aspecto normal desse tecido para saber se aquela consistência está alterada. Existem várias características que definem a consistência. Homogeneidade, então pode ser que a lesão ela não seja homogênea, ela pode ser variada, pode ter áreas de consistências diferentes. A firmeza, a aderência, resistência, densidade, viscosidade. Então a gente tem que também se essa consistência pode ser definida como pastosa ou sólida, se é um material mais pastoso ou fluido, ou se realmente é uma lesão sólida. E como eu diferencio isso? O pastoso, a gente pode dizer que é aquele que você pode espalhar com uma faca. Então, a gente colocou aqui a figura, uma fatia de pão, né, passando aqui uma margarina, uma manteiga, alguma coisa assim, espalhando. Isso é pastoso, né? Se ele fosse sólido, você não conseguiria espalhar. Então, quando você tem, por exemplo, a manteiga muito gelada, muito endurecida, você não consegue espalhar, ela fica solidificada. Mas quando ela está mais tempo fora da geladeira, ela fica mais pastosa. Então, isso facilmente você percebe quando você tenta espalhar aquilo com a faca. É também interessante os conceitos de variação com relação às lesões sólidas. Então, essa consistência ela pode ser dividida em três níveis de consistência: macio, firme ou duro. O macio a gente pode usar como referência para definir o lobo da orelha.
Então, se ele tem a consistência semelhante ao lobo da orelha, você chama de macio. O firme, compare com a ponta do nariz. Então, firme tem uma consistência próxima à da ponta do nariz. E por último, o duro, ele vai ter uma consistência parecida com o toque quando você toca a sua testa, né? Quando você toca a testa, ela é dura. Essas são os três níveis de variação mais importantes com relação à consistência. Existem ainda algumas características especiais que você pode considerar, incluindo peso. Então, você pode pesar um órgão para saber se é o peso normal. Ele pode ter um tamanho aparentemente normal, mas ele pode ter alteração no peso. O som, quando você faz a percussão, por exemplo, do estômago, um estômago distendido, para determinar se existem gases ou se existem fluidos. E também o odor. Então, algumas pessoas têm mais habilidade de diferenciação de odor, mas a gente pode relacionar o odor com algumas afecções. Então, por exemplo, o odor butírico, característico das miosites por Clostridium, ou o odor urêmico, característico na cavidade oral de cães com insuficiência renal, com quadro de uremia. Então, às vezes é importante também a gente considerar essas características, se elas forem possíveis de serem observadas na descrição do relatório de necrópsia. Bem, essas eram as considerações que nós tínhamos para passar para vocês nesse momento, resumidamente. Para mais detalhes, eu recomendo que vocês façam a leitura do livro, que é o de Opening Pandora's Box, que é um livro gratuito. Qualquer dificuldade em encontrar, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail, que é o meu e-mail, e também podem entrar em contato comigo para outras dúvidas. Obrigada por assistir esse vídeo.